Olá, tudo bem? Estamos aqui aguardando a entrada do pessoal. Hi Joy, how are you? Maria Alice, Mauro, Tânia. Vamos ver se meu convidado já chegou. Cotrim, tá por aí hoje. Ivan. Beth, tudo bem, Beth? Oi, Benê. Christian, Leandro. Cheguei. Chegou o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, graças a Deus. E você, Silvana, tudo em paz? Tudo tranquilo, tudo em paz, graças a Deus. Então tá bom. Enfim, chegou meu dia. Eu acompanhei todas as suas lives, hoje é meu dia. Enfim, chegou, né, Leandro? Enfim, chegou. Mas dizem que os últimos serão os primeiros, né? Então, eu tenho reservado um presentinho que nenhum dos seus convidados tem, tá? Ai, ai, quero saber que presente. Ah, tá guardadinho o presente aqui para mostrar pro pessoal. Que legal. Leandro, vamos começar? Bora lá. Tem uma galera boa aí já, daqui a pouco o pessoal vai entrando. Então Com vamos lá. certeza. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Silvana, eu sou graduada em Educação Física e Pedagogia, pós-graduada em Fisiologia, Treinamento Desportivo, Motricidade Humana e Educação Física Escolar. Tenho um curso de aperfeiçoamento para atividades físicas para pessoas com deficiência. Sou apontadora da Federação Paulista de Voleibol, CBVD, Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, e atuo há 21 anos na área de educação. Atualmente eu trabalho numa escola pública, Escola Estadual Euclides Bueno Miragaia, aqui em São José dos Campos, e apaixonada por esportes paralímpicos e voleibol sentado. E hoje, na nossa quarta live, nós temos aqui um convidado, né, que é o Leandro Santos, que é um atleta paralímpico, que é palestrante. Então, Leandro, eu quero te agradecer muito, né, por estar aqui conosco, é um prazer enorme. E passo a bola para você se apresentar e começar aí a contar a sua experiência e a sua história de vida, que eu tenho certeza que todos vão gostar bastante. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Silvana, mais uma vez. Fico até acanhado agora de fazer a minha apresentação depois de tantos títulos merecidos, lógico, né? Parabéns por tudo aquilo que você tem conquistado. E fico muito feliz, me sinto muito honrado em fazer parte desse projeto que você teve, já que estamos em casa, né? De fazer essas lives, trazendo à tona um tema bastante desconhecido ainda, mas que vem ganhando as suas devidas proporções com o passar do tempo, né? Que é o movimento paralímpico, o esporte adaptado, a questão da pessoa com deficiência também. Bom, meu nome é Leandro Santos, eu tenho 37 anos de idade, né? Graças a Deus, bem vividos. Sou casado, pai de dois filhos lindos, maravilhosos, né? E nem sempre fui uma pessoa com deficiência. Eu sou, né, na verdade, policial militar aposentado. Eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo no ano de 2006, que era um sonho de infância. Sempre tive aquele desejo de ser um super-herói. Então, eu sou o filho mais velho de três, né, dos meus pais, Dona Neuza, seu Isaac. E eu sempre cuidei dos meus irmãos, então eu tive sempre aquele desejo de ser um super-herói, né? Na minha época, eu sou um pouquinho antigo já. Na minha época era o Jiraiya, o Jaspion, não é os super-heróis de hoje, né? Mas ainda bem que eu tô conseguindo acompanhar os super-heróis de hoje um pouquinho. Mas a minha vida passou muito rápido. Eu estudei em escola municipal, né? E ingressei na Polícia Militar no ano de 2006. E aí sim, eu fui vestir um fardamento, colocar à tona todo aquele desejo de ser um super-herói, do amor ao próximo, do espírito altruísta, de poder ajudar as pessoas. Permaneci na Polícia Militar até o ano de 2013, né? Passei por alguns momentos muito difíceis, sofri uma depressão abrupta já em 2011, 2012, né? Então eu vivia
sobre tratamento, não tinha alegria na minha vida, achava que a minha vida era algo assim muito infeliz, apesar de eu ter tudo na minha vida, saúde, família, tudo muito próximo, só que tinha um quesito que não deixava eu vencer essa depressão, que é a questão da materialidade. Eu era uma pessoa muito material, eu trabalhava muito, às vezes 36 horas direto, sem dormir, e isso, eu achava que a felicidade minha se encontrava na parte material, no dinheiro, né? Quando em 2013, novembro, 15 de novembro de 2013, para ser mais exato, eu sofri um acidente, né, de motocicleta. Por conta dessa depressão, eu não dormia, não me alimentava, eu tive um mal súbito em cima da motocicleta, entrei em contramão direção, colidi frontalmente com o veículo, fui hospitalizado, desenganado pela medicina, perdi 5,5 litros de sangue. Graças a Deus eu não tive nenhuma parada cardíaca, mas o médico na mesa de cirurgia não acreditava que eu retornaria em vida. Mas o papai do céu lá em cima falou assim, não, você vai ter que dar muito trabalho na terra ainda. Então ele permitiu que eu permanecesse em vida, mas não por coincidência, eu não acredito muito em coincidências, eu acredito sim num caminho que Deus cria na nossa vida, num destino, né? Eu tive minha perna amputada, a perna esquerda, eu tive uma amputação transtibial, que é a amputação abaixo do joelho, né? É uma amputação menos abrupta, por assim dizer. E isso mudou muito a minha vida, né? Inicialmente foi muito difícil, porque eu já vinha de um quadro depressivo, né? E ainda me aprofundei muito mais, porque eu era uma pessoa muito vaidosa, né? Então me aprofundei ainda mais no decorrer, no início dessa minha história como deficiente. Eu passei por 3 quadros de tentativa de suicídio, que a gente de repente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas graças a Deus eu conheci, assim, eu coloco muito Deus à minha frente, a minha família que foi primordial na minha recuperação, meus filhos, minha esposa, meus pais, e o paradesporto. O paradesporto na minha vida, ele tem um papel muito, mas muito significante. Eu consegui galgar coisas que eu nunca imaginei. Então a gente vai ter muito assunto para tratar a respeito do movimento paralímpico, do esporte adaptado, da questão da pessoa com deficiência. Mas assim, eu devo muito ao esporte e tudo aquilo que ele me trouxe para poder sobressair essa situação de depressão, de qualidade de vida, de novos horizontes, novas perspectivas. Então esse é um pouco do apanhado da minha vida. Começamos já com um apanhado maravilhoso, né, de superação. Agradeço. Ô, Leandro, quando você sofreu esse acidente, né, você foi hospitalizado, e você se lembra da reação que você teve quando você acordou da sua cirurgia de amputação? A primeira coisa que veio à sua cabeça? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, né? Quando eu primeiro recebi a notícia que eu teria minha perna amputada, ao mesmo tempo que eu sou muito brincalhão, eu também sou muito emotivo. Meus amigos sabem disso, minha família, porque eu sou muito sincero naquilo que eu faço, no que eu falo. Quando primeiro eu recebi a notícia, eu só chorava, né? Eu liguei para minha esposa, falei para ela na verdade, eu tentei falar para ela da amputação, chorava muito, e ela me deu uma força assim tremenda, que ela falou assim, não, se o médico cortar as 2 pernas, 2 braços, eu te carrego no colo, a gente vai continuar seguindo em frente. Então, já foi ali o meu primeiro impacto de que eu tenho condições de mudar, né? Mas quando eu sofri a amputação, né, porque eu fiquei ainda quase 2 semanas tentando recuperar a lesão na minha perna, as fraturas, né? Mas quando eu acordei, foi uma sensação assim indescritível. É impossível passar para vocês como que é você passar de uma normalidade, por assim dizer, né, de ter os 2 membros inferiores e do nada você acorda, eu passo a mão e não sinto a minha perna. Eu ainda estava anestesiado. Mas, assim, eu não sei se foi pelo fato da minha esposa ter transmitido uma força tremenda para mim. Eu brinquei muito com a anestesista, falei que eu não estava sentindo da cintura para cima, ela ficou preocupada. Depois eu dei risada, falei que não, que estava tudo bem. Mas, assim, quando eu fui olhar mesmo, porque eu estava coberto, né? Quando eu levantei aquele lençol que eu olhei, eu chorei bastante, porque foi um impacto muito abrupto para mim, é algo assim, porque até então eu ia ficar somente com uma sequela, com paralisia de alguma parte da perna, alguma coisa assim, atrofia muscular, mas de repente eu olhar e não ver a minha perna foi algo assim que, se eu ficar contando muito, me leva às lágrimas novamente. Eu acho que não é essa a intenção da nossa live, mas a priori foi um impacto assim inimaginável e não tem como eu mensurar. Você chegou a ficar quantos dias no hospital, Leandro? Pós-amputação eu fiquei ainda mais 15 dias, né?
Na época eu pesava cerca de 107 quilos, 109 quilos. Eu tenho 1,90 m, né? Então era um pouquinho avantajado. Quando eu saí do hospital, eu saí com 70 quilos. Então, para vocês terem noção de como foi assim traumático para mim, né? Eu fiquei muito magro, mas à medida que eu passava no hospital, que as pessoas me visitavam e transmitiam uma força, já começavam a falar alguma coisa em relação ao movimento paralímpico. Eu fui caindo um pouco mais a minha ficha, mas eu ficava muito preocupado. Como que vai ser quando eu encontrar meus filhos em casa? Essa era a minha maior preocupação. Mas aí a minha esposa Vanessa, né, ela teve um papel assim primordial. Ela conseguiu levar essa situação traumática para um lado lúdico da situação, né? Minha esposa falou para os meus filhos que eu teria saído de casa, sofri um acidente, ela foi verdadeira, mas que eu voltaria um pouquinho diferente. Aí meus filhos perguntaram o que que era, ela falou assim: "O pai vai aparecer, vai chegar em casa, ele está fazendo um preparo para se tornar o Homem de Ferro, ele vai ter uma perna de ferro." Então eles levaram por esse lado lúdico. Quando receberam em casa foi algo assim, eu fiquei perplexo como eles levaram com tanta naturalidade. Logo, lógico que com espanto, algumas dúvidas, né? Aquele interesse de criança, aquela curiosidade de criança, mas eles foram super de boa, brincaram comigo, já começaram a me chamar de Saci. Então meus filhos já foram se acostumando muito rápido com essa situação, talvez mais rápido que eu ainda. Leandro, se por acaso você quiser responder algum questionamento do pessoal, aí você fique à vontade, tá bom? Eu estou vendo passar aqui as mensagens. Muito obrigado a Muita todos gente que estão entrando. presentes, muita gente do meio do movimento paralímpico. Alguns eu não conheço, mas pode ter certeza que vai ser um prazer imenso poder conhecer pessoalmente assim que passar toda essa fase pandêmica nossa. Mas o pessoal fica à vontade para passar as perguntas. Eu sou muito tranquilo em responder, eu não tenho melindre em responder nada, tá, gente? Fica à vontade. Leandro, e aí a gente percebe, né, como que o apoio da família é importante nesse momento, né? Sim, sim, exatamente. O meu filho, assim, o que foi primordial para que eu pudesse me enxergar como pessoa com deficiência, que é uma grande dificuldade hoje, né? Principalmente no que tange as pessoas que adquirem a deficiência com o tempo, né? Aquele que já nasce, que tem a deficiência congênita, a aceitação, na verdade, para ela o normal é aquilo, né? Mas para aqueles que adquirem ao longo da vida, é difícil essa questão de aceitação. Então, lógico, eu também passei por isso, de ter que me aceitar como uma pessoa com deficiência. Mas, assim, para mim foi tudo muito rápido. Eu sofri um acidente em novembro de 2013, quando foi em fevereiro de 2014, eu já estava no esporte. E nesse lapso temporal, eu já consegui me aceitar como pessoa com deficiência. Mas o que foi primordial para mim? O meu filho, o mais novo, na época, se não me falar, eu tinha 6 anos de idade, o Vinícius, ele um dia deitado na cama, ele começou a brincar comigo. Começou a contar os dedos da mão, e eu sem entender o que ele estava querendo fazer, né? Pela inocência da criança, ele começou a contar os dedos da mão e desceu, começou a contar os dedos do meu pé direito. Quando ele passou para o lado esquerdo, ele começou a dar risada. Eu falei: por que você está rindo? Ele falou: eu tenho 20 dedos e você só tem 15. Eu fiquei possesso da vida naquele momento. Ele levantou da cama, saiu correndo e falou: corre atrás de mim, pai. Gente, vocês não têm noção. Eu chorava, não sei se era nervoso porque ele estava me zoando, ou se porque eu não conseguia levantar da cama para poder correr atrás do meu filho. Então ali eu comecei a falar: não, a partir de hoje eu não vou me ver mais como vítima da situação. Eu não sou vítima da situação, né? Então, a partir de hoje, eu vou levantar da cama e vou correr atrás desse menino para dar uma lição para ele, para mostrar que o pai ainda manda um pouquinho dentro de casa. Então, esses pequenos detalhes começaram a fazer com que eu me aceitasse como pessoa com deficiência, né? Teve um episódio dentro do shopping que eu estava de cadeira de roda, muito magro ainda, porque era muito recente. As pessoas me olhavam como se eu fosse um coitado. Eu sei que não era maldade, porque é natural do ser humano ver uma pessoa com alguma diferença no visual, né? E levar pelo lado do vitimismo. E aquilo me trouxe uma fobia tão grande que eu falei para minha esposa: vamos embora, que eu não estou passando bem. Dentro do carro eu já chorei de novo, né? Como sempre. E falei para minha esposa: eu não vou ser mais visto como vítima da sociedade. Eu vou mostrar para a sociedade que eu sou uma pessoa capaz, assim como tantos, que tem as mesmas capacidades, com algumas limitações. Eu tenho que enxergar isso, porque senão eu não me aceito como pessoa com deficiência. Mas eu vou conseguir me tornar um ícone na minha família e no meio que eu estou inserido. E graças a Deus, eu vou, ao longo da nossa live aí, eu falo demais, né?
Mas eu vou mostrar que sim, eu tive que passar por isso para poder enxergar as minhas capacidades. Hoje eu tenho formações, eu sou uma pessoa assim totalmente para frente. Faço questão de mostrar que eu sou uma pessoa com deficiência. Quando eu estou de calça, eu dobro minha calça. Eu faço questão de mostrar que dentre os iguais eu sou diferente, mas eu sou igual a todos. Sensacional. Então, a gente falou, né, do apoio da família, e você teve ajuda de profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, aí começa Sim, também a sua recuperação, né? sim, sim. Na verdade, a priori, como eu ainda estava na ativa na Polícia Militar, eu passei pelo quadro de psicólogos, até porque eu ainda enfrentava uma situação de depressão, né? Então, passei pelo quadro de profissionais da psicologia da Polícia Militar, que foi essencial também na minha vida. Conversamos bastante, tive alguns direcionamentos. Um fisioterapeuta da Polícia Militar também fez o trato comigo, mas assim. Eu começava a enxergar que eu tinha muitas capacidades, então a minha fase de dessensibilização, a parte de fisioterapia para preparação para prótese, foi tudo muito rápido. Então ele já me indicou para o Hospital das Clínicas, lá eu conheci profissionais que falaram que me iriam me ajudar a, a conseguir a prótese, então foi tudo assim muito rápido, né? Mas o auxílio dos profissionais da área de psicologia e de fisioterapia é primordial para aquelas pessoas que adquirem algum tipo de deficiência, porque eles começam a te nortear para aquilo que você vai passar a ser ao longo da sua vida, né? Então eles encaminham você para uma realidade que você ainda não está preparado. Então, queria até mandar um forte abraço para o Pedro, que é o fisioterapeuta da seleção brasileira. Ele mesmo, nós sendo já pessoas com deficiência há algum tempo, ele trata a gente com um carinho tremendo e continua norteando a gente para conseguir atingir os altos patamares da nossa vida. E os psicólogos, as pessoas que estiveram próximo a mim, foram assim sensacionais. E os profissionais de educação física, tá, gente? Eu estudei educação física, não terminei o curso por conta do meu acidente, tá? E tinha uma matéria na faculdade, que uma disciplina que eu amava, que era de adaptadas. Eu queria muito me aprofundar na deficiência visual, perdão, na deficiência auditiva, né? Porque eu queria fazer curso de Libras. Eu sou apaixonado por Libras. Eu ainda não consegui, porque eu sofri uma lesão no meu dedo. Se vocês verem, eu perdi o movimento extensor do meu dedo médio da mão esquerda. E eu fiquei um pouco preocupado, que eu achei que talvez eu não conseguiria executar, fazer o curso, né? Mas eu já descobri que eu consigo. Então, eu vou me formar em Libras. E na faculdade isso me chamava muita atenção. Eu queria, porque queria trabalhar com Libras. Então, na faculdade, eu vivenciei o basquete de cadeira de rodas, o futebol para cegos com a bola de guiso. Quando vendaram meus olhos, eu saí atropelando todo mundo. E uma professora começou a me iniciar no esporte. Ela me indicou para paracanoagem. Eu conhecia a paracanoagem, mas era muito longe da minha casa. O custo para mim era muito alto, porque eu passava com uma dificuldade financeira muito grande, morava de aluguel. E ela falou assim: por que você não joga voleibol sentado? Eu falei: ah, não, voleibol sentado deve ser chato demais, não deve ter dinamismo algum. Né? Eu desdenhei, eu não vou mentir, tá, gente? Por isso que a gente paga com a nossa língua, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E eu falei: ah, não quero participar do voleibol sentado, não, porque o voleibol sentado não tem dinamismo algum. É, eu vou para paracanoagem. Aí não conseguia paracanoagem. E já era final de ano, né, meados de dezembro. Eu fui comprar uns alimentos no mercado numa cidade aqui próxima de Biúna, que é interior de São Paulo, região de sítio. Eu estava no sítio do amigo meu e tinha uma pessoa com o veículo estacionado na vaga de deficiente. Como brasileiro, todo bom brasileiro é cheio dos direitos, né? Eu fiquei super bravo. Ah, eu vou parar o carro atrás desse rapaz, eu quero ver ele sair daqui. Eu sou brabão, sem uma perna, todo brabão, né? Falei pra minha esposa: verifica se tem lá o cartão de estacionamento. E não tinha. Falei: ah, não, então vai lá comprar, eu vou ficar aqui, eu vou dar uma lição de moral pra esse cara. Gente, de repente me sai um rapaz no mercado, manco, com uma perna mais curta que a outra. Eu olhei assim, eu fiquei muito sem graça. E ele percebeu. E eu fui perguntar pra ele como que ele fez a aquisição do carro, por dedução do IPI, enfim, né? Só pra perguntar, tá, gente? Porque eu não tinha onde colocar minha cara. E ele olhou pra mim e falou: mas por que você tá perguntando? Eu falei: porque eu não tenho uma perna, sofri um acidente e tudo mais. Ele falou: qual que é a sua altura? Eu falei: eu tenho 1,90 m. Ele falou: você já jogou vôlei? Eu falei: ah, só na escola, de maneira amadora e tal. Ele falou: você não quer fazer um teste não lá na cidade onde eu tenho
um projeto voltado para pessoas com deficiência. Eu falei, do quê? Ele falou de voleibol sentado. Eu falei assim, mas que cidade que é? Ele falou, na cidade de Barueri, era justamente a cidade que eu morava. Então, por isso que eu não acredito em coincidências, eu acredito em destino. Eu fui lá, fiz o teste, foi o professor Carlinhos, hoje ele é secretário da pessoa com deficiência na cidade de Barueri. Agradeço muito ele por ter me indicado ao esporte. Fui lá fazer o teste, aí tinha um monte de gente sem perna lá, sentei, participei e falei, agora eu não quero mais sair da quadra, quero ver quem vai me tirar daqui. E tô aí até hoje. Nossa, que legal, Leandro. Você comentou, né, que você encontrou essa pessoa, achou que a pessoa não fosse deficiente, mas já aconteceu a situação inversa, e ele era um Muitas vezes. deficiente, né, de você chegar no estacionamento e na vaga do cadeirante ou da pessoa com deficiência ter uma pessoa ali que realmente não teria que estar naquela vaga, e qual foi a sua reação? Até hoje acontece muito isso, né? Eu sou uma pessoa muito ativa. O professor Célio está aí, não vai ficar bravo comigo, não. Hoje eu sou atleta com muito orgulho do voleibol sentado. Devo muito ao professor Célio Imediato, que acreditou no meu potencial. Hoje eu sou atleta do SESI de Suzano, sou atleta da seleção brasileira, né, como você bem disse, mas eu pratico outras atividades para poder me ajudar na questão aeróbia, enfim, fortalecimento. Então, musculação, o próprio jiu-jitsu, que eu faço muitos exercícios aeróbios no jiu-jitsu, o crossfit, até então eu treinei um certo tempo, a musculação, enfim. E também faço muito trabalho social. Né? Então, eu estou sempre na rua procurando fazer trabalho social. É lógico, nessa fase pandêmica eu estou me segurando mais, só que aí eu vou em mercado, banco, e sempre tem uma pessoa que não é deficiente que faz uso da vaga da pessoa com deficiência. Isso me deixa enraivecido, para não falar outra palavra. Eu fico muito fulo da vida, com perdão do linguajar. Por quê? Gente, se as pessoas soubessem a dificuldade que é para caminhar, muitas das vezes, um pequeno espaço entre o estacionamento e a porta de um banco, de um supermercado, de uma escola, alguma coisa assim, assim, eu sou uma pessoa muito ativa, então eu me viro muito bem. Eu paro em qualquer lugar, eu ando muito bem, eu até corro com a prótese que eu tenho, não é própria para isso, mas eu corro. Mas é aquelas pessoas que são cadeirantes, aquelas pessoas que têm algum tipo de paralisia, tetraplegia, paraplegia, que depende da cadeira de roda ou depende de muleta. Gente, é horrível andar de muleta. Então, sempre que eu encontro essa situação, até pela minha profissão, né, que eu sou militar aposentado, eu oriento. Só que com muita calma, tá? Eu evito confusão. Porque, apesar de muitas das vezes deixar com muita raiva, porque a pessoa não entende. E às vezes ela olha para mim, olha só da cintura para cima, não olha da cintura para baixo, porque eu sou uma pessoa alta. Então ela acha que eu estou falando simplesmente para arrumar confusão. E depois que eu me identifico com uma pessoa com deficiência, ela acaba abaixando um pouco a cabeça e acatando, muitas delas, né, acatando aquela orientação. Eu oriento mesmo, eu tenho a cara limpa para orientar, falo, gente, aqui é uma vaga da pessoa com deficiência, vamos respeitar, tem pessoas que precisam, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, o brasileiro tem a mania de querer sobressair a todos, né? Infelizmente, é uma cultura nossa, de querer passar na frente de todo mundo, de querer sempre usufruir daquilo que não é seu por direito. Mas eu procuro orientar e oriento a todos orientarem também, porque faz muita falta, às vezes, quando uma pessoa que não é deficiente fazer o uso de uma vaga da pessoa com deficiência. Não só a vaga da pessoa com deficiência, uma fila de supermercado, fila de banco. Tem muita senhora aí que quando eu vou para fila de banco, na fila de pessoa com deficiência, que fica brava comigo. Olha, é que eu não consigo correr na hora, ainda bem que tem segurança lá para me ajudar, mas tem que conversar bastante para poder explicar que eu sou também uma pessoa com deficiência. Aí a gente percebe a importância da gente conversar um pouco mais a respeito disso, né, Leandro? Porque muitas vezes as pessoas têm essas reações por ignorância, por desconhecer o assunto, Exatamente. né? Então, quanto mais a gente conversar a respeito, eu acho que mais a gente trabalha essa questão de cidadania, de empatia, né? E de saber se Exatamente. colocar no lugar do outro, porque a gente que, entre aspas, que não temos nenhuma deficiência, a gente não tem noção do que é. A gente só vai entender Exatamente. quando a gente falar a respeito e, de preferência, quando a gente puder vivenciar alguma coisa, né, que são os esportes paralímpicos, e a gente começando isso na escola é essencial, né, Leandro? Eu falo por mim, porque eu não era uma pessoa com deficiência e me tornei uma pessoa com deficiência. Eu só passei a entender, a pesquisar, a estudar e vislumbrar, porque tem muita deficiência que não é visível.
E hoje eu consigo identificar isso, antigamente eu não conseguia identificar. Tem muita gente que faz isso, assim, não às vezes por maldade, porque tem um coração ruim, por falta de conhecimento, por falta de entender a dificuldade do próximo, né? E quando a gente passa a vivenciar isso, a gente começa a ter um olhar mais minucioso para a causa. Né? Hoje eu sou uma pessoa que busco projetos sociais voltados para pessoa com deficiência, para adolescentes e crianças principalmente, e eu estudo muito a respeito. E quando eu converso com pessoas que não têm algum tipo de deficiência, coisas simples para mim, para elas se tornam algo assim que é como se tivesse encontrado o baú do tesouro, aquele conhecimento, né? Quando eu passo algum tipo de conhecimento, eu falo assim, nossa, mas eu não sabia disso. E eu fico feliz em poder plantar a sementinha do conhecimento a respeito dessa causa, que é uma causa assim como tantas outras, pouco conhecida e pouco difundida, e também de pouco interesse de muitos, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo fazer um trabalho bacana e está levando o conhecimento, e eu creio piamente que a escola é hoje, se não a primeira, mas a principal ferramenta de proliferação do assunto, não só para pessoas ou crianças e adolescentes com deficiência ou algum tipo de colaborador que dentro da escola, mas principalmente para aqueles que se julgam que não têm nenhum tipo de deficiência ou que realmente não tenham. Porque ontem você bateu num tema muito bacana com o professor Célio, que ele comentou, que é oh meu Deus, fugiu agora o termo que ele utilizou, que é o ensino inverso, por assim dizer, né? Que é colocar as pessoas sem deficiência a praticar algum tipo de modalidade paralímpica, para eles entenderem as dificuldades, quebrarem alguns paradigmas, alguns sensos comuns e passarem a vislumbrar a pessoa com deficiência com outros olhos. Até mesmo tirar esse caráter, esse carimbo, por assim dizer, de que a pessoa com deficiência é vítima. Rapidinho, Beth, muito obrigado pela humildade. Leila Fernandes, a minha esposa foi um anjo, só não deixa ela saber, tá, Leila? A Flávia Oliver, o Carlão, gente, obrigado pelos comentários. A Tondato, como conseguiu superar a parte psicóloga, a gente pode entrar nesse assunto sim. Gente, muito obrigado, são muitos aqui. Carlos, sou seu fã também, meu amigo. Enfim, o professor Célio está dando risada aqui, mas, professor, devo muito ao senhor, viu? Não dá risada não, mas eu devo muito. Eu sei que eu sou difícil, mas eu devo muito ao senhor. A gente estava falando, Leandro, sobre a inclusão inversa, que você lembrou. Inclusão inversa. Exatamente. Então, Leandro, aí o que acontece? Você vai para o voleibol sentado. Fala pra gente como que foi a sua primeira experiência, em qual clube que você começou, e fala um pouquinho da sua trajetória até chegar à sua convocação para a seleção brasileira, né? Que eu penso que é o que todo atleta espera, né? Exatamente. Bom, como eu havia explicado naquela história assim fatídica, por assim dizer, né, do estacionamento, o primeiro clube que eu ingressei foi no IBP, Instituto Barueri Paralímpico. Ele é ativo até os dias de hoje. Realmente, assim, tudo que eu comecei a vivenciar pela primeira vez no esporte paralímpico foi muito estranho. Só que foi uma cena foi muito engraçada, porque quando eu cheguei já quase em cima da hora, entrei na quadra, já comecei a fazer algum tipo de atividade, ter um pouco de contato com a bola, e quando encerrou o treino, porque assim, os atletas estavam sentados, até então você não identifica muita coisa, você verifica que um não tem uma perna e tudo mais, mas quando acabou o treino, que aquele monte de deficiente levantou e começou a pular, eu comecei a dar risada, falei, gente, eu tô me sentindo em casa, né? E eu levantei e comecei a pular também, então, assim, eu me senti muito bem, muito à vontade. Nossa, foi uma dificuldade tremenda para me deslocar, para me ficar numa posição ereta, para poder fazer bloqueio, atacar, enfim. Eu comecei a encarar aquilo como uma via de escape, a priori, né? E comecei a treinar, eu sempre fui muito disciplinado, o professor Sérgio está aí, não deixa eu mentir, eu sou muito disciplinado, doutrinado, não gosto de chegar atrasado, não gosto de faltar em treino, gosto de me dedicar 100% a tudo aquilo que eu faço. Não sou melhor que ninguém, tá? Mas é uma filosofia de vida que eu tenho desde menino. Sempre fui assim. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a ser assim. E eu comecei a treinar, comecei a me identificar, comecei a despertar alguns olhares, tanto que em 2014, que foi meu primeiro campeonato paralímpico de voleibol sentado na cidade de Curitiba, eu já tive um convite do professor Célio, do SESI, para poder ir treinar com eles, até por conta da minha altura, que chama um pouco a atenção.
E eu comecei a falar, não, peraí, eu tenho potencial para coisa, eu preciso treinar, eu preciso ir para cima. Já no segundo ano eu estava na cidade ainda de Barueri, na equipe de Barueri, e já comecei a receber convites à época era outro treinador da seleção brasileiro, o Fernando, né, que é um excelente profissional. Ele me convidou a fazer parte dos treinamentos da seleção em São Paulo. Então os atletas de São Paulo que tinham condições iam treinar até para preparar para Rio 2016, né? Eu falei, peraí, eu tenho potencial para coisa. Então eu comecei a treinar com mais ênfase, com mais dedicação, procurar fortalecimento físico e coloquei na cabeça o seguinte: talvez eu não vou ser, né, o melhor do voleibol sentado, mas eu vou doar o meu melhor para que eu possa atingir uma seleção brasileira. Eu tenho condições de chegar na seleção brasileira e comecei a me dedicar. Em 2016 eu fui para o Clube Paineiras Morumbi, né? Já estava às vésperas das Paralimpíadas, treinando com a seleção brasileira, crescendo, desenvolvendo. E em 2017 eu tive a felicidade de ingressar no SESI de Suzano com o professor Célio. O professor Ronaldo me fez o convite, que foi o precursor da modalidade no Brasil, grande administrador, grande gestor da modalidade, e é uma pessoa assim inestimável. E fui para o SESI. Lá o SESI tem uma estrutura magnífica voltada para o esporte paralímpico, e o professor Célio, com muita paciência que ele tem até o dia de hoje, que ele trata eu como se fosse um filho dele, ele começou a me ensinar a ter uma melhor desenvoltura em quadra, na questão técnica, na questão tática, na questão de visão de jogo. E já em 2017 tive o meu primeiro campeonato brasileiro. Hoje eu sou tricampeão brasileiro graças ao trabalho do professor Célio, do SESI, da gestão do SESI, professor Paulo Scaff, enfim, todos aqueles que gerem o SESI. Nós somos tricampeão. Opa, eu fiz igual o professor Célio ontem. Caiu aqui. Eu consegui, então, o meu tricampeonato brasileiro, sou bicampeão paulista e, graças a Deus, o presente que eu fiquei de mostrar para todos, hoje eu sou campeão pan-americano pela seleção brasileira de voleibol sentado. Gente, isso aqui para mim tem uma significância muito, muito grande. Se eu for contar toda a minha história, eu choro aqui, vocês não vão conseguir acompanhar muita live. Isso significa muito para mim, gente. Vocês não têm noção. De passar de uma fase depressiva abrupta, de 3 tentativas de suicídio, de achar que eu era o empecilho da minha família ser feliz, e de repente chegar a defender uma seleção brasileira e trazer no peito uma medalha de ouro e uma vaga para Tóquio 2020, gente, é algo assim. Não tem como descrever e não tem como não se emocionar, porque a gente passa por tanta coisa nessa vida que acho que não vai conseguir vencer, que não tem uma luz no fim do túnel, mas graças a Deus eu consegui mostrar para mim e para todos que todos nós somos capazes de atingir os nossos objetivos. E se Deus quiser, professor Célio deixar, eu quero ainda defender a seleção brasileira numa Paralimpíada. Não vai ser em 2020, infelizmente, é em Tóquio, mas queira Deus, e com a minha dedicação e com a paciência do professor Célio e com todo o preparo que a CBVD tem dado para nós, a gente vai chegar em 2021 em Tóquio. Bom, isso quer dizer então que as expectativas para Tóquio são as melhores possíveis, né, Leandro? Possibilidade aí de seleção e de trazer um título para o Brasil. O que você fala para a gente a respeito disso? As expectativas são imensas, né? O Brasil nunca esteve tão preparado como vinha se preparando, né? Agora essa fase pandêmica, ela deu uma quebrada no ritmo que a gente vinha num ritmo muito forte. A nossa Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, na pessoa do Ângelo, do presidente nosso, preparou um calendário para nós 2020 magnífico, coisa que nós nunca tivemos, né? Até porque a modalidade vem crescendo gradativamente, então a gente está conseguindo atingir altos patamares de visibilidade, com transmissões ao vivo de campeonato, teve agora recentemente uma transmissão ao vivo de um desafio internacional, né, com seleções de outros países, do Egito veio para cá, enfim. Então a seleção brasileira vem muito forte, se preparando muito forte. O foco nosso é tremendo, porque infelizmente ainda não conseguimos atingir a tão desejada medalha paralímpica, né? Subiu ao pódio, independente da posição, mas nós não conseguimos atingir, apesar do Brasil ser a segunda maior potência do mundo
em relação ao voleibol sentado, né? Nós só estamos abaixo do Irã, que é uma potência assim inimaginável também, mas não é invencível. O Brasil já venceu o Irã e tem condições de vencer. E a CBVD nos proporcionou um calendário com visitas e seleções, viagens para outros países, campeonatos que iriam acontecer, inclusive na China, no Egito, Sarajevo, enfim. O Brasil vinha muito bem preparado, a preocupação de muitas seleções. Nós estávamos em reais condições, estamos, né? Não estávamos, estamos em reais condições de atingir um pódio paralímpico, sim, tá? Eu creio que agora, passando essa situação toda, a gente vai voltar forte novamente. Lógico que agora vai ter que ter toda aquela fase de adaptação, mas o Brasil, com os atletas que nós temos hoje, nós vamos estar muito bem preparados para chegar a Tóquio com condições de trazer para casa uma medalha de ouro. Legal. Você viu que eu já Leandro, pensei no ouro, né? Não estou pensando no bronze, eu estou pensando no ouro. não, mas a gente tem que pensar assim mesmo, né? Para a gente traçar o objetivo, focar e partir para cima, né, Leandro? O Leandro, tem um pessoal perguntando aqui algumas coisinhas, vamos lá. Você está treinando nessa época de pandemia, que nós estamos em casa, como é que você está fazendo? Gente, aqueles que tiverem condições e acompanhar as minhas redes sociais, eu estou no Instagram como Leandro Santos Atleta 2, porque é o número da minha camisa na seleção. Eu procuro dentro da minha casa manter o foco, tá? O fato de eu estar em quarentena, assim como todos, né, ou deveriam estar, não significa que o meu foco mudou, que o meu objetivo mudou. Então, lógico, de uma maneira adaptada, eu procuro sim fazer atividades físicas constantemente, até mesmo que o físico e o psicológico eles são um concomitante ao outro, no meu ponto de vista, né? Então, eu praticando atividade física dentro da minha casa, eu consigo sim trabalhar a minha questão psicológica, porque a partir do momento que eu estou ali fazendo uma atividade física, eu vou estar mentalizando que aquilo é para o meu bem. Eu vou estar mentalizando que é para me manter na seleção brasileira e no alto rendimento. E ter reais condições de ser um dos convocados dos 12 para Tóquio. Então, eu dentro da minha casa, eu procuro fazer atividade física, assemelhar o máximo possível, assimilar, né, o máximo possível da intensidade. É lógico que não é possível, mas eu procuro fazer atividades intensas constantemente para quando a gente retornar às nossas fases de treinamento, eu estar próximo do ideal e desenvolver o meu voleibol. Legal, Leandro, muito bom. Eu lembro que na primeira conversa que nós tivemos, você falou para mim a respeito da vontade que você tem de implantar um projeto, né, de voleibol sentado, ou de esporte paralímpico nas escolas da rede municipal. Eu gostaria Sim. que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Sim. Rapidinho, Silvana. O Atondato fez duas perguntas para mim, eu não respondi. Eu vou responder uma agora para ele, que ele perguntou se eu sofri muito preconceito pela minha deficiência. Sofro até hoje, tá? Não, volto a dizer, não às vezes por maldade, mas por falta de conhecimento do assunto. Só que o preconceito, ele parte primeiro da pessoa que está sofrendo aquele preconceito. Então, quando eu vejo que tem um olhar, uma palavra de preconceito, eu dou risada e mostro para a pessoa que eu não sou incapaz, que eu sou uma pessoa maleável, resiliente. Pra você ter uma ideia, eu sou atleta paralímpico, eu treino musculação, cross, jiu-jitsu de vez em quando, né, professor? Eu danço, eu sou músico, eu sou cozinheiro, gente, eu faço tudo. Eu sou eletricista formado, eu sou pintor, eu faço de muita coisa. Então, eu calo o preconceito mostrando as minhas capacidades e os objetivos que eu atingi até o dia de hoje. Mas voltando Perfeito. para a sua pergunta, sim, eu tenho um desejo muito grande, inclusive tem uma pessoa que está nos assistindo aqui que tem me incentivado bastante e está dando um norte muito bacana, que é a Tânia Gianelli. Ela é de Barueri, uma pessoa magnífica, tem um coração maravilhoso. Ela trabalha com a mulher que tem câncer, então a gente está desenvolvendo junto um projeto voltado para a pessoa com deficiência. Nesse prazo, nesse tempo que eu tenho como pessoa com deficiência, eu comecei a identificar as dificuldades que nós temos, né? A priori, uma coisa que eu identifiquei que é assim primordial é a falta de conhecimento e a falta de interesse pelo assunto de muitos, inclusive do nosso poder público, que desconhece o nosso assunto, que tem falta de intimidade com o assunto. São poucas pessoas preparadas
que tem intimidade com o assunto PCD. Com isso, eu comecei a estudar muito. Eu gosto muito de ler. Eu comecei a participar de reuniões. Eu comecei a sentar em casa e falar: peraí, o que eu posso fazer para mudar esse quadro, pelo menos um pouco? E eu identifiquei aquilo que eu tinha falado atrás, que a escola é uma ferramenta primordial para que a gente pudesse começar a desmistificar algumas coisas e poder proporcionar um pouco de qualidade de vida para as crianças e adolescentes com deficiência. Se eu proporcionar qualidade de vida para, primeiro, a criança e o adolescente, ele vai ter uma fase adulta e da terceira idade com qualidade de vida. E como que eu faço isso? O esporte ele abre as portas para atender todas as áreas, seja ela social, seja ela na área da saúde, enfim, todas as áreas que eu quiser atingir, o esporte ele me abre portas. Então, já que a dificuldade hoje é o quê? Dinheiro, essa é a realidade. Vamos utilizar as estruturas que a escola já tem. O que o professor Célio ontem comentou uma coisa e é verdade. O voleibol sentado, para a gente poder aplicar ele como forma de inclusão social, ele é uma modalidade muito mais simples de ser aplicada e mais barata, por assim dizer. Porque toda escola hoje tem uma quadra, né? Eu vou lá fazer uma demarcação do voleibol sentado. Toda escola hoje dispõe de uma rede, dispõe de uma bola de vôlei. O que eu preciso? De um profissional de educação física, obviamente, que a escola também tem, e de pessoas dedicadas para poder aplicar a modalidade dentro da escola. Então, esse projeto que a gente tem, ele é um projeto muito grande e eu seccionei ele por partes. A primeira parte é o quê? Identificar pelo cadastro que as secretarias da educação têm hoje as crianças ou as famílias que têm alguma criança e adolescente com deficiência e fazer um projeto ativo. Qual que é o mal dos projetos hoje? Muitos dos projetos acabam falindo. São passivos, eles aguardam as pessoas procurarem o projeto. Eu penso diferente. Eu vou até essa pessoa, eu vou até essa residência, identificar primeiro a pessoa com deficiência, as dificuldades e tentar viabilizar meios para que essa criança, esse adolescente, vá até aquele espaço e praticar uma modalidade paralímpica. E, mediante a situação de inclusão das crianças e adolescentes que não têm nenhum tipo de deficiência, dentro das aulas de educação física, aplicar modalidades paralímpicas. Por exemplo, o voleibol sentado, que não é difícil de ser aplicado. E começar a criar na cabeça dessas crianças que o fato de eu ser diferente, eu não sou desigual, né? Criar quebrar na cabeça dessas crianças esses paradigmas que muitas das vezes a desinformação cria e mostrar que o meu colega que usa uma cadeira de roda, que faz uso de uma muleta ou de qualquer outro tipo de material ortopédico para poder se locomover ou para poder viver, ele não é diferente de mim. Parar de criar o bullying, como que é hoje muito tratado nas escolas, é muito perigoso, um assunto muito pertinente. E por colocar aquela criança que não tem deficiência junto com uma criança que tem deficiência e fazer a mesma atividade, talvez eu consiga criar um novo ser humano para que ele também tenha uma qualidade de vida e não venha fazer com que outras crianças que têm algum tipo de deficiência sofram com algum tipo de bullying. Então, se eu for falar do projeto, eu vou aprofundar muito, né? Mas eu creio sim que mesmo na situação econômica que nós vivemos hoje, é possível criar projetos voltados para a pessoa com deficiência e conseguir englobar todos aqueles que estão inseridos dentro daquela sala de aula ou dentro daquele contexto da escola e aplicar de maneira significativa e contundente, que vai sim modificar a vida de muitos. Legal, Leandro. Você já teve oportunidade de conversar, de estar junto com a criançada em alguma escola? Se você já teve essa experiência, conta pra gente como é que foi. É magnífico. Primeiro que eu parabenizo os professores, porque conseguir a atenção da criançada e da meninada hoje em dia é difícil, viu? Então, os professores estão de parabéns. Mas, para mim, foram experiências magníficas. Eu tive essa experiência no próprio Comitê Paralímpico, né, lá no Centro Paralímpico, onde as escolas têm o livre acesso para visitar com as crianças, conhecer toda a estrutura magnífica que nós temos lá. Quem não conhece o Centro Paralímpico de Treinamento Paralímpico no Brasil, é uma das melhores estruturas no mundo, tá? É referência na América Latina, mas do mundo. É uma das melhores estruturas que nós temos hoje. Então as crianças vão até lá, de escolas públicas e privadas,
e a gente tem a oportunidade de ter contato com essas crianças, de conversar, de passar um pouquinho da nossa experiência, de colocar eles para sentar. O professor Célio tem uma paciência de colocar as crianças para sentar, brincar, tirar foto, e também já palestrei em escolas, inclusive na escola do meu filho. Eu tive essa honra de poder palestrar na escola do meu filho como atleta, e foi uma experiência assim magnífica, porque eu aprendi muito com eles. Como poder tratar de um assunto tão sério, tão pouco conhecido, de uma maneira lúdica. E conseguir plantar uma sementinha na cabeça dessas crianças que as desigualdades não são motivo de chacota, não são motivos de bullying, e começar a ensinar essas crianças a criarem perspectivas de vidas e atingir essas perspectivas. Então, por meio disso, eu estou aprendendo muito, porque é um desafio muito grande, como eu disse, primeiro chamar a atenção dessas crianças. Lógico que quando entra um cara de 1,90 m na escola sem uma perna, chama muita atenção. Só que eles querem questionar só a relação da minha prótese. O que é aquilo? Como que eu consegui aquilo? Como que é? Mas levar o esporte paralímpico, o movimento paralímpico, as perspectivas de vida, de como elas vão enfrentar as barreiras na vida de uma maneira lúdica e que atinja a criança de maneira contundente, para mim é uma experiência magnífica e um aprendizado a cada palestra que eu participo. É diferente de uma palestra que eu vou numa empresa falar sobre motivação, sobre superação, falar um pouco da minha vida, porque ali nós temos adultos que têm condições de assimilar aquilo de uma maneira mais fácil. E a criança, e o adolescente, que tem aquela fase de aborrecência que é complicado você falar para ele que aquilo é e funciona. É muito difícil. Mas graças a Deus, é que eu costumo falar, se dos 10, dos 20 ou dos 30 que estão ali, eu conseguir plantar uma sementinha, aquela sementinha gerar algum tipo de fruto em um coraçãozinho, para mim eu já fico muito feliz. Porque daquela sementinha, outras tantas vão ser proliferadas e plantadas. Ah, legal, Leandro. Muito bom, muito interessante. A escola realmente acho que é o ponto de partida, né, para a gente começar a fazer esse trabalho e desenvolver na criança esse sentimento de entender um pouco mais o outro, porque realmente, né, a falta de conhecimento é que causa bullying, é que causa o preconceito, que infelizmente a gente ainda vivencia nos dias de hoje, né? Exatamente. Assim, o mal nosso, eu falo por mim, tá, gente? Porque nós temos um senso de julgamento muito aflorado, sem ter conhecimento. Hoje, por meio das redes sociais, por meio das mídias, enfim, o brasileiro não, o ser humano se tornou formador de opinião sem conhecer o assunto a fundo. Então, antes de eu falar de qualquer coisa, eu prefiro estudar, pesquisar, entender, me colocar naquela situação. Então, por exemplo, muitos não sabem que nós temos uma lei magnífica no Brasil voltada para a pessoa com deficiência. Quando eu comento em reuniões com empresas que a gente busca a parceria privada por meio de preenchimento de cota, ou busca um material ortopédico, uma prótese, por intermédio de doação do imposto de renda, muitos não sabem disso. Que se uma empresa, uma pessoa jurídica, uma pessoa física pode doar se ele doar uma prótese, uma cadeira de roda ou algo da espécie, ele pode deduzir o imposto de renda. Porque é difícil, por exemplo, eu ainda não tenho uma prótese ideal. Né? Graças ao Fábio lá do Grupo FBR, eu tenho uma prótese muito boa, que eu consigo desenvolver minhas atividades, mas eu ainda não tenho uma prótese ideal. A prótese ideal para mim é muito cara e se torna inviável para mim adquirir. Mas para uma empresa que declara imposto de renda com números assim altíssimos, para eles não são nada. E não é divulgado isso, as pessoas não procuram se informar a respeito. Por quê? A gente volta lá atrás. Não é uma situação que eu vivenciei. Talvez por um projeto dentro de uma escola, de eu colocar aquela criança numa situação de uma pessoa com deficiência, praticando um esporte paralímpico, amanhã ou depois ele vai ser um disseminador dos benefícios que a gente tem hoje nas nossas leis. Ele vai passar a ter conhecimento, de repente ele vai chegar em casa e falar, pai, eu aprendi que isso. Então, o conhecimento é tudo. Eu não sou, assim, uma pessoa 100% conhecedora do assunto da pessoa com deficiência. Tenho muito que aprender ainda. Mas eu posso falar com conhecimento de causa muita coisa, são coisas simples para mim, que pessoas, por falta de conhecimento, acreditam que isso é algo, assim, inimaginável, eu que nem imaginava que aquilo acontecia ou poderia ser feito. Legal, Leandro. Você passou por alguma situação curiosa ou engraçada por conta da sua... Você está querendo? Só uma.
Vou passar vergonha agora. Só Não, pra gente. gente, ó, eu não passei, eu passo até o dia de hoje. Como que Ah, eu posso enumerar isso daí? Foram diversas, vamos lá. Uma vez quando eu iniciei no esporte paralímpico, a minha situação financeira até o dia de hoje é difícil, né? Mas naquela época já era mais difícil ainda. Eu, às vezes não tinha nem condição de colocar a gasolina no meu carro para ir treinar. Então eu fazia uso do transporte público, tanto do ônibus quanto do trem. E certa deixa, eu precisava pegar o último trem para ir embora. E chegar em tempo de pegar. O último trem não, pegar o trem e pegar o último ônibus para ir embora. E eu, correndo não, né? Porque eu fazia uso de muleta, não tinha prótese ainda. Eu fui descer a escada da CPTM, gente. Eu tomei um tombo, que era um tempo chuvoso, escorregou. E eu saí rolando escada abaixo, parei lá embaixo, o segurança querendo me ajudar. E eu bravo com o segurança. Falei, não, deixa que eu sei levantar sozinho. E não consegui, gente. De estar sentado numa cadeira, num banco voltado para pessoa com deficiência ou para grávidas, enfim, dentro do trem, e uma senhora começar a esbravejar, querer bater em mim com a bengala. Eu falei, calma, senhora, eu sou deficiente. Até eu conseguir levantar a calça e mostrar que eu não tinha uma perna, foi difícil. Tudo bem que depois ela pediu desculpa e tal. Eu falei, não, senhora, calma, eu sei que eu sou grandão, mas eu sou deficiente. Mas teve inúmeras, de cair. Mas o bacana é isso, eu sempre levei, assim, de um ponto de vista lúdico mesmo, né? Eu acho engraçado, eu dou risada. Teve situações doloridas, viu, gente? Eu sou eletricista formado pelo Senai e eu, né, quis mostrar para minha esposa que eu era brabão, limpei a casa, fiz aquela faxina e fui trocar uma lâmpada que estava queimada, né? E eu achei que eu era expert no assunto, subi em cima de uma cadeira. E esqueci que não tinha perna. Gente, isso é muito comum. Pelo fato da dor fantasma, eu às vezes esqueço que eu não tenho a perna. Já caí da cama e eu subi nessa cadeira e fui descer e esqueci que estava sem a perna, simplesmente. E fui direto com o coto no chão, aquilo inchou, doeu. As vésperas de colocar a prótese, eu chorava, achava que não ia conseguir colocar a prótese. Tem muitas situações, minha esposa dá risada. Eu fico bravo com minha esposa, viu? Alguém falou que ela é um anjo, né? Não é tanto assim não, tá? Eu fico bravo com ela porque acontece algumas coisas, ela dá risada em vez de me ajudar. Só que ela me ensinou que eu sou dependente de mim mesmo e não das outras pessoas, então isso eu tiro como uma lição de vida. Fico bravo, mas depois eu tiro como lição de vida. ah, Leandro, muito legal mesmo, viu? Leandro, a gente está quase encerrando. Que pena. É um assunto tão gostoso que a gente poderia ficar aqui por várias horas, né? Mas eu vou fazer a última pergunta para você e a gente vai encerrar a nossa live, tá bom? É, Tá ótimo. tem muita pergunta aqui, mas em algum momento, Leandro, você achou que você fosse desistir? Em todo tempo. Em todo tempo. É engraçado, às vezes eu comento isso com as pessoas e falo que muitas das vezes eu pensei em desistir. Isso é natural do ser humano. Quando o obstáculo ele se torna muito grande, muito grande mesmo, né, no sentido de ser quase intransponível, a gente pensa em desistir o tempo todo. Só que eu levo uma frase para dentro das minhas palestras e também como filosofia de vida. Quando o corpo falha, a mente prevalece. O que eu quero dizer com isso? Basta o querer. Eu tenho que querer o tempo todo. Eu vou dar um exemplo assim para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu nunca, o Célio vai ficar bravo comigo, mas eu nunca gostei de musculação. Nunca. Eu gostava de lutas e tudo menos de musculação. E quando eu passei a entender que eu tinha esse potencial para a seleção brasileira, que eu poderia chegar lá, eu precisava da minha parte física melhorada. Então eu tinha que treinar musculação. Só que levantar às 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, às vezes, para levar meus filhos na escola e ir para academia, era algo assim que me machucava muito. Só que eu colocava assim na minha mente, eu preciso, eu vou e vou conseguir. Então, a minha mente me levava para academia. E isso acabou se tornando uma rotina na minha vida. Hoje eu sinto muita falta. Continuo não gostando de musculação, mas faz muita falta na minha vida. Então, a partir do momento que o seu corpo falhar, mas a sua mente estiver positiva para aquilo, você querer aquilo e ensejar aquilo como se fosse a última coisa da sua vida, a gente consegue. Lógico que empecilhos tem, barreiras tem, obstáculo tem, tristeza tem, mas, gente, quando a gente alcança isso aqui, não exatamente isso, né? Para mim, isso aqui não é só uma medalha de ouro, mas é mostrar que o meu corpo falhou, mas a minha mente prevaleceu o tempo todo.
E eu cheguei lá. Então todo mundo tem condição. Se eu cheguei, todo mundo tem condição de chegar. Nossa, sensacional, Leandro. Muito bom mesmo. E assim, a gente está com 5 minutos aí para encerrar a nossa live. Eu gostaria de falar para o pessoal que eu estou em contato com o professor Célio, a gente vai tentar fazer uma live futuramente, e nessa época de pandemia a gente fica em casa, né, Leandro, com a nossa mobilidade muito reduzida, e a gente acaba trabalhando muito em casa, com lives, com reuniões. Então, Exatamente. assim, a gente começou essa série de lives e o retorno foi muito bom. As pessoas têm perguntado a respeito de projetos, de como fazer projetos em prefeituras, pessoas que querem fazer cursos para técnico de voleibol sentado. Então, eu creio que o objetivo principal, ele foi alcançado, né? A gente está salvando essas lives no YouTube, então que a gente busque isso como uma fonte de pesquisa para tirar alguma dúvida. Eu me coloco aqui à disposição, se alguém quiser enviar alguma pergunta para mim, envia lá no direct do meu Instagram, que a gente vai tentar responder dentro do possível. Né, agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo durante essa semana. E talvez semana que vem a gente tenha uma surpresa aí também. A gente tem mais 2 convidados aí para conversar com a gente. Vai ser muito legal também. Então eu agradeço a participação de todo mundo. Leandro, você foi sensacional. Aceitou nosso convite prontamente, com alegria, com vontade. E a gente sabe que tem recebido convites aí para várias lives, né? Então eu te agradeço Graças muito. a Deus. E a forma como você fala do assunto, ela fica leve. Porque para gente que não tem muito contato, a princípio a gente fica assim, um pouco sem ação. Eu falo isso porque quando eu fui fazer meu primeiro jogo de vôlei sentado, eu olhei aquele carrinho cheio de perna, cheio de prótese. É Uma estranho, cara é assim, estranho. assustada. E depois você vai vendo que aquilo é normal e você vai aprendendo e é uma experiência fantástica. Então, eu quero agradecer a todo mundo e quero que você agora faça suas considerações finais aí, Leandro, se despeça da galera. E muito obrigado e parabéns pela sua história de vida, viu? É sensacional. E Tóquio, hein? Com certeza, se Deus quiser, né, professor? Silvana, primeiramente eu quero te parabenizar pela sua iniciativa e de outros que estão tentando de alguma forma desmistificar muita coisa, proliferar as modalidades paralímpicas, o movimento paralímpico e o tema PCD. Então, parabéns pela sua iniciativa. São de pessoas assim que nós precisamos não só para a causa PCD, mas para tantas outras que as mazelas da nossa vida têm apresentado. Então, eu só tenho a enaltecer a sua iniciativa. Aos convidados que participaram dessas lives, acho que eu fui de todos o menor entre os menores, porque só tem fera nessas lives que você convidou. E também tenho a agradecer pela honra que você me deu de poder comentar um pouquinho sobre esse assunto, comentar um pouquinho sobre a minha história de vida e de mostrar para as pessoas que a gente é capaz de tudo e é capaz de alcançar tudo. Então, creio que a minha perspectiva que fica agora é que para muitos, ficou a sementinha plantada, criando novas perspectivas de vida. Peço perdão de não ter respondido todas, mas deixo as minhas redes sociais, o meu Instagram, pode me chamar no PV, eu passo no WhatsApp, não tem problema, não tenho medo contra isso. A minha esposa vê meu WhatsApp, tá, gente? Então não tem problema contra isso. Mas fica disposto a sanar qualquer dúvida que a gente não conseguiu sanar aqui. Em relação ao projeto, em relação ao tema PCD, Movimento Paralímpico, inclusão social, inclusão na escola, tudo aquilo que vocês quiserem, estou à disposição. Sempre com alegria, porque se a gente não tiver alegria de poder passar a informação, não vai ter alegria no que nessa vida, né? Então, muito obrigado, agradeço de coração. E quem quiser conversar comigo, estou à disposição, tá bom? Se precisar, Silvana, pode me chamar a hora que você quiser. Tem meu coração e as minhas redes sociais abertas e espero que a gente possa continuar conversando e quem sabe um dia se reunir numa escola e poder levar esse assunto no tete a tete, como se diz, né? Eu já estou aqui querendo levar você para ir fazer uma palestra na minha escola. Será um prazer imenso. Só não pode ser dia de treino, senão o professor Célio fica bravo comigo. Não, o professor Célio fica bravo comigo também, não vai dar. Então, galera, a gente vai pedindo por aqui. Fiquei imensamente feliz com o resultado. Agradeço muito a todos vocês, que sem a ajuda de vocês, sem a participação, a gente não teria conseguido.
Então, beijo grande a todos, fiquem com Deus e se cuidem.